viu ontem, assistiu ontem o depoimento do Flávio Dino ali na comissão? Assisti, Bezi. Muito, não tem nem como perder, né, cara? É melhor do que a atração inédita do Netflix, a parada ali. É o Doses Cavalares de humor involuntário. Esse foi o melhor termo que vocês cunharam aqui. Cara, a despeito do show de horror, que a gente sabe, né, que a galera ali proporciona reiteradamente, puta, o Dino tá crescendo muito, hein, Bezi? É impressionante. Se essa galera continuar levantando a bola para ele assim, o Dino vai se tornar a principal possibilidade na linha sucessória do Lula aí, irmão, na esquerda. Por quê? O cara sabe o Código Penal inteiro de cor, ele sabe a Constituição, a Carta Magna inteira de cor, ele é extremamente eloquente, ele tem propriedade, ele não se irrita, ele não pega pilha, ele não entra nesse bagulho de chupetinha, não sei o que, tá ligado? Ele quebra os caras na categoria, manja, Bez. Então os caras vêm que nem vaca louca e ele dá só aquele driblezinho fino, assim, ó. O cara passa que, puta, nem vê aonde foi. Não você viu ontem, os caras vêm com a tentativa de apelar o cara com a bandeira do Brasil, não sei o quê, tal, aquela pataquada toda, e o Dino só escuta. A hora que o Dino começa a falar, dá 30 segundos e os caras já perceberam onde vai, Bezi. Os caras já perceberam que não, isso aqui vai azedar, mano. Você vai deixar esse cara falar, vai dar ruim. Aí eles começam a fazer catimba, tá ligado? Começa a querer apagar a luz do estádio, começa a entrar de carrinho com as duas mãos no chão. Cara, o Dino oferece, a meu ver, o exemplo perfeito, Bezi, de como é que tem que se responder a essas provocações da extrema-direita no parlamento, irmão. O cara é um craque, hein, o Flávio Dino. Vamos ver, então, ele debatendo com o Paulo Bilinski, ali do PL, né, delegado, né, que hoje está também na comissão junto com o Silvio Almeida. O que você falou, que o Dino está se transformando numa figura, assim, muito importante, né, da esquerda, né, como um player aí, talvez, para ser candidato a presidente em 2026... eu vejo pela audiência ontem da TV Câmara, a gente bateu, assim, a TV Câmara bateu recordes, assim, bateu recordes não, que teve a CPI, se bem que a CPI era do Senado, então era outro canal, mas ontem tinha muita gente assistindo no YouTube da TV Câmara, né? Então a gente vê que tudo onde Flávio Dino vai, os nossos vídeos com Flávio Dino também vão muito bem, as pessoas estão de olho, estão procurando saber quem é o Flávio Dino. Então vamos ver aqui esse embate aqui que ele teve e algumas falas do Flávio Dino ontem, lembrando que hoje nosso querido amigo Silvio Almeida está lá e precisa ter um saco de ouro, né? Precisa ter uma paciência para aguentar esse tipo de gente, uma retórica que, felizmente, não é igual o Bolsonaro, os ministros do Bolsonaro. Essas pessoas são muito bem preparadas e sabem debater com fascistas e com extremistas. Mao Tse-tung, Hitler, Stalin, Fidel Castro e Lula, todos eles têm algo em comum: a vontade de desarmar o cidadão. Dentro desse contexto, eu pergunto para Vossa Excelência, se Vossa Excelência acredita que o Estado brasileiro tem a capacidade de proteger todos os cidadãos. Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, eu quero fazer um desagravo ao presidente Lula, porque realmente não é justa a alusão, por duas razões. A primeira, a comparação histórica indevida em relação a certos personagens. Em segundo lugar, porque o nosso A comparação é devida, Excelência. Então, realmente é uma comparação injusta por duas razões. A primeira, companhias que não têm nenhuma pertinência biográfica ou política com o presidente Lula. Em segundo lugar, porque até o presente momento não houve nenhuma apreensão de armas legais no Brasil. O que houve foi a apreensão de armas ilegais. Milhares de armas. Milhares de armas ilegais. E essas armas ilegais devem ser apreendidas e continuarão a ser. Você vê, né, Calejão, que é uma tática aí da extrema-direita, e sempre foi,
de tumultuar, né? É tumultuar. Você vê como acabou ontem, a gente tem aqui, antes de você falar, só por um pouquinho, como acabou, porque a Carla Zambelli mandou um deputado ali do PSB tomar no cu. Isso, né? Não tô exagerando aqui. Foi isso que aconteceu. Então é tática, né? Tá na cartilha do Olavo de Carvalho ali, né? Da extrema direita. Senhores, E a Carla Zambelli ali para tumultuar. Aliás, é o que eles sabem fazer. A única coisa que eles sabem fazer, legislar, eles não têm a mínima ideia de como faz. Vira um circo, uma palhaçada. Cadê o decoro, senhor presidente? Eu provocou no CCJ, senhor presidente, eu também. Olha o Pincher ali. Silêncio. Só um pouquinho. Silêncio, por gentileza. E aí, Calejão? É difícil, né? A gente ontem estava falando... você tem que ser republicano, mas tem um limite, né? Eu acho que ir numa CCJ, numa comissão dessa, com assuntos tão importantes, né? Tão graves e urgentes para a nossa população, ataques a crianças e tudo que está acontecendo, mas com esse tipo de deputados não dá para conversar, né? Não. E tem 2 pontos aí, Bezi. Eu fiz essa análise ontem no ICL, cara. A extrema-direita do mundo inteiro atua reduzindo a complexidade do debate. Por quê? Porque essa lógica algorítmica de rede social já funciona assim. É muito mais fácil viralizar coisas que são extremamente simples do que categorias científicas. E boa parte da população brasileira tem mais aderência com um tipo de mentalidade que é extremamente simples. Eu já fiz isso aqui com esse raciocínio aqui contigo. Tem fundamentalmente duas formas de pensamento, de funcionamento mental, segundo psicólogos. Uma se chama de pensamento concreto, que é essa maneira mais polarizada, mais maniqueísta de entender o mundo entre bom e ruim, certo e errado, preto e branco, sem nenhum tipo de nuance, entendeu? Que caracteriza a complexidade das questões sociais, psicológicas, sociopolíticas para todos os efeitos. Então, cara, esse pensamento concreto, sobretudo porque o Brasil tem a ampla maioria da população brasileira não lê, Bezi. É gente que cresceu assistindo programa de palco, jogo de futebol e novela. Não por acaso o Brasil é o maior produtor de novela do mundo. Você tem Vale a Pena Ver de Novo, você tem novela das 6, novela das 7, novela das 8, depois você tem algo que vem depois ainda que tem formato de novela, entende? São enredos muito prontos que deixam pouquíssimo espaço para a livre elaboração. Isso fomenta uma espécie de pensamento concreto que o que faz, em última análise, é que as pessoas percebam a vida de uma forma muito maniqueísta. Isso favorece a linguagem do WhatsApp, favorece a linguagem que os neopentecostais utilizam. É uma luta do bem contra o mal. Nós somos o bem que estamos lutando pela nossa sobrevivência contra o mal. Entende? O que você vê esses parlamentares fazendo aí é precisamente isso. É reduzir a complexidade. É óbvio que eles não têm noção teórica disso que eu estou propondo aqui, mas eles entendem que isso funciona na prática na medida que, quando eles fazem isso, aumenta a aderência que eles têm da própria população. Então, eles reduzem o debate do que quer que esteja em pauta para esse tipo de coisa. Lula é igual a Hitler, o PT não sabe conduzir a seara macroeconômica, enfim, entende? O PT quebrou o Brasil. Não, cara, mas você tem índice de Gini, você tem PIB, você tem reserva internacional, você tem taxa de conversão do dólar estadunidense, você tem uma série de coisas que te dizem que é precisamente o contrário. Agora, essas são categorias científicas, Bezi. As pessoas nem sabem o que são índice de Gini. Entende? Agora, para entender que o PT quebrou o Brasil, que o Lula é um ladrão e que o PT é a maior quadrilha do Brasil, isso é muito mais fácil. O que você vê aí hoje no parlamento é uma reprodução
desses parlamentares tentando ganhar corte para explorar essa unidimensionalidade, esse processo que se comunica de forma tão bem com amplas parcelas do povo brasileiro. A antítese desse processo é o que os psicólogos chamam de pensamento abstrato generalizador, que é ser capaz de entender a vida sob um prisma muito mais amplo, entender as questões, sobretudo psicossociais, a partir de uma perspectiva muito mais densa, muito mais complexa, que é efetivamente assim que essas coisas operam, entendeu? Agora, é lamentável, mas, para concluir a minha fala, Bezão, nesse ponto, os caras se deram mal aí. Porque quando você pega... Isso aí funciona bem se o teu interlocutor é relativamente frágil intelectualmente, Bezi. Quando você tem figuras como o Flávio Dino ou como o Silvio Almeida, você vai se azedar, malandro. Esses caras não vão aceitar esse tipo de provocação e eles vão te engolir com farofa, velho. É o que você viu o Dino fazer na CCJ e é o que você viu o Dino fazer hoje na Comissão de Segurança. Vamos ver como é que o Silvio Almeida, que é o intelectual, que é a fina flor da intelectualidade nacional, entendeu? Esses caras não vão cair em truque barato assim, meu irmão. Você está lidando com um cara que está acostumado, que é doutor na sua respectiva área de estudo, que é professor, que está acostumado a lidar com esse tipo de embate, entendeu? A meu ver, o que é muito importante aí é que isso denota, cara, a melhor maneira de lidar com a extrema-direita. É usar um certo nível de deboche. Você vê que o Dino, ele não se organiza única e exclusivamente com base em categorias científicas. Ele não fica só falando do Código Penal, ou da Carta Magna, ou do regimento da casa, na qual ele está falando nesse caso. Ele utiliza todas essas propriedades científicas, mas ele utiliza o deboche, ele tira um sarro sem perder o respeito e sem entrar na pilha que os bolsonaristas propõem, ou seja, sem utilizar palavrão ou apelidinhos de qualquer ordem, você entende? Ele mistura isso de uma maneira muito adequada, e aí o que acontece, Bezi, para resumir a minha fala? Ao invés dos caras ganhar o corte, eles viram piada, meu irmão. É isso que eles ficam muito puto, você entende? Porque o cara fala, pô, a gente armou uma armadilha pro cara e quem caiu na ratoeira somos nós. Aí, que merda, entendeu? Agora, vocês vão escolher o quê? O Flávio Dino e o Silvio Almeida? Pô, vocês são muito burro mesmo. O buraco é bem mais embaixo. Eles não estavam acostumados a isso, né? A gente tem uma fala do Flávio Dino que a gente vai colocar aqui, que também é muito importante, né? A gente trazer o que falou, um resuminho aqui da fala do Flávio Dino, e lembrando que o Silvio está lá, a gente vai depois recuperar as falas do Silvio Almeida, o que estava aqui, um pouquinho daqui do que o Flávio Dino foi tentar levar, né? Porque acabou, né? A sessão terminou sem terminar, porque teve esse debate aí, esse xingamento da Carla Zambelli, um deputado, e as coisas, né, esquentaram, escalonaram, e não foi possível acabar a sessão, né, a comissão, e aí ficou nisso, né? Poucas falas, e eu não sei se o Flávio Dino vai querer voltar, né, nesse antro aí, para conversar com pessoas completamente despreparadas, né? Claro que os policiais devem estar armados. Isso se chama monopólio do uso legítimo da força, que a gente não pode substituir por uma visão de faroeste. Porque a visão de faroeste, inclusive, além das telas do cinema, é praticada apenas em pouquíssimos países do mundo. Países, inclusive, que não são professores adequados para o Brasil. Por exemplo, chacina nas escolas. Qual o país em que se mais realiza chacina em escola no mundo? Os Estados Unidos. E o que é que está acontecendo agora no Brasil? Crescimento de chacina em escola. Será que é impossível enxergar uma correlação lógica entre ódio, violência, armamentismo e crescimento de chacinas em escolas? Será que é por acaso
Pois é, uma fala importante, um assunto muito importante que foi levado, né, nessa Comissão de Segurança Pública a isso, a um fim, a um circo, né? As pessoas tentando lacrar, tentando fazer troça, fazendo piada, comparações ridículas e absurdas, patéticas, descabidas, né? E a gente é engraçado, mas é muito triste também, né, César? Cara, e você vê, essa fala que você colocou aí é o exemplo perfeito daquilo que eu estava propondo em teoria anteriormente. Você vê como ele usa a categoria científica. Quando ele fala, por exemplo, do monopólio do uso da força por forças de Estado, ele já está se articulando com base numa categoria científica. E em seguida, ele diz isso não é um faroeste. Ele utiliza uma figura de linguagem que é extremamente simples, de fácil acesso. Entende? Então o Dino mistura essas duas coisas. Ele mistura uma linguagem, uma abordagem, perdão, não é nem a linguagem, uma abordagem muito mais intelectual, que tem propriedade, que traz categorias científicas, com uma questão, com uma linguagem absurdamente simples e acessível. E isso desarma essas pessoas, entende? Aí é verdade que não é todo mundo, Bezi, que consegue fazer isso. Tá? Para fazer isso, você precisa estudar. Via de regra, você precisa ter propriedade e ter lido muito. Eu vi, cara, só me permite fazer uma claro, pequena colocação aqui, que é o seguinte, cara. Eu vi uma pessoa do chat reclamando que eu estou sendo elitista quando eu critico a fragilidade intelectual do povo brasileiro. Não é, o caso não é ser elitista aqui, cara. Muito pelo contrário, é reconhecer um aspecto central do porquê que, por exemplo, a despeito da gente ter 52% da população brasileira ser mulher e 56% ser negra, a gente conseguiu eleger uma figura como o Jair Bolsonaro. Isso tem que te dar conta, tem que passar essa explicação por uma questão de fragilidade intelectual. Não faz o menor sentido, entendeu? Não é que eu estou sendo elitista e que eu acho que você tem que ser acadêmico para absolutamente nada. É um fato material de que a nossa sociedade, infelizmente, está constituída dessa maneira no começo do século XXI, Bezi. Não é algo que me agrade e que eu deseje explorar nesse sentido, entende?